Na aula de hoje, nós vamos ver o código, a base dele, que nós vamos utilizar para fazer o projeto 2. Tá? Então, o projeto daquele edifíciozinho lá, em formato de pórtico. Para a gente começar com uma estrutura simples que nós já conhecemos, vamos utilizar então essa estrutura aqui, esse pórtico plano com duas barras. Nós já vimos aí na aula passada, pelo menos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui mais ou menos no problema do código? Ele vai tentar fazer automaticamente aquilo que a gente tem que fazer passo a passo no caderno. Então, ele vai pegar, vai ter uma primeira fase que vai ser a coleta de dados, vai ser essas primeiras células aqui que a gente vai passar uma por uma, que a gente vai passar para o nosso código informação da estrutura. Então, por exemplo, a gente vai começar lá com o número de nós, número de elementos, quais são os nós vinculados a cada elemento, carregamento, etc. Feito isso, a gente passar os dados para o nosso problema, que a gente vai passar em formato de texto, modificando as linhas daquelas células. O que o código vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer a análise estrutural, tá? E vai cuspir o resultado da análise estrutural. E para a gente é são aqui um vetor R de ações, ele vetor D dos deslocamentos, e o vetorzinho F' de cada elemento vai ser o mais importante no nosso caso. E também vai dar essa resposta aqui a esses caras em formato de vetor, ou seja, em formato de texto. Então aqui ele não fica tão intuitivo quanto usar o Mastam ou F-Tool, mas a gente vê exatamente como esses softwares funcionam. Tá? Então a gente vai voltar um pouquinho mais para isso no final da aula, mas em princípio esses softwares que vocês já utilizam, eles fazem exatamente o que esse aqui está fazendo. A diferença é que a gente vai ter uma figura, vai desenhar, né? O que o software vai fazer? Vai transformar esse desenho num texto, fazer exatamente a mesma coisa, vai cuspir um texto e pegar esse texto de saída e desenhar em novas figuras, formatos lá de diagrama, etc. Beleza? Então, assim, a caixa preta aqui dos softwares que vocês já utilizam, que vão utilizar, seja os de projeto um pouquinho mais avançados, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, não tem nem o que pôr nem o que tirar. Quer dizer, o que pôr tem, a gente sempre consegue incrementar o modelo. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então vamos tentar começar esse cara aqui. A gente vai começar aqui na primeira célula. O que ela vai fazer? Vamos importar algumas bibliotecas. Então o que é importante para a gente, na prática, que é essa primeira biblioteca. Tá? No NumPy, que é o que vai fazer as continhas, operações matriciais, multiplicação, inversão, etc. Esses outros dois caras que a gente está importando vai ser para as plotagens que vão aparecer. Tá? Então nas plotagens não vai mexer, vai só ver elas para a gente ter uma forma didática de encarar a rotina. Tá? Então beleza. As duas primeiras informações que a gente tem que passar para o código é o número de nós e o número de elementos. Então se nós formos para a nossa figura aqui, essa estrutura ela foi dividida em 3 nós. Aqui a gente vai colocar, mudar um pouco a numeração para ficar com a mesma lógica do Python. Lembrando que as contagens no Python, infelizmente, para a gente, elas começam em zero. Então, tudo no Python começa em zero. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, por exemplo, lá, fizer uma matriz de 1 aqui, esse elemento aqui, seria a primeira linha, a primeira coluna, é o elemento 00 dessa matriz. Então, se eu chamar essa matriz de A, esse primeiro elemento aqui vai ser matriz A, linha 0, tá? Depois para vetores, etc. Para contagens em for, vocês imaginarem. Então, contagem no Python sempre começa em zero. Para a gente não ter que ficar fazendo essa continha de somar mais um todas as vezes que nós vamos olhar para a figura e olhar para o código, vamos pegar e vamos dar um nome para os nós começando em zero também. Então, esse nó aqui de baixo vai ser o nó 0, esse nó aqui vai ser o nó 1, e esse nó aqui da direita vai ser o nó 2. Beleza?
Os elementos é a mesma coisa. A coluna vamos chamar de elemento 0 e a viga vamos chamar de elemento 1. Tá? Então, o elemento 0, vamos dizer que ele vai do nó 0 para o nó 1. O elemento 1 vai do nó 1 para o nó 1. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai passar para o nosso código aqui é, ele tem 3 nós e tem 2 elementos. Tá? Esses caras aqui agora embaixo, a gente vai ter que passar para o nosso código a coordenada no espaço de cada um desses nós. Então, para a gente ter uma coordenada no espaço, a gente precisa colocar um eixo de referência, uma origem. Intuitivamente fica fácil aqui para nossa cabeça imaginar que a origem aqui é no nó 0. Tá? Então, o eixo x e y da estrutura começa ali bem em cima do nó 0. Como consequência, a coordenada x do nó 0 é 0, a coordenada y é 0. No nó 1, a coordenada de x dele é 0, y são os 4 metros aqui de altura. No nó 2, ele está deslocado 4 metros aqui, então a coordenada x é 4, assim como a y. Então, como é que a gente vai entrar essas informações? Esse primeiro vetor é só para a gente ajudar a organizar as ideias. Então, a gente vai colocar lá nó 0, nó 1 e nó 2. Dentro do vetor x, nós vamos colocar as coordenadas de cada nó. Então, a coordenada x do nó 0, y do nó 0. Então, correspondendo ao nosso 0, 0 do nó 0. Para o nó 1, nós temos coordenada x, 0, y, 4. E para o nosso nó 2, a gente vai ter coordenada x, 4, coordenada y, 4. Beleza? Então, se nós executarmos essa linha e a próxima, a gente vai ter uma informação gráfica se a gente entrou corretamente os dados. Então, está plotando aqui no espaço a posição dos nossos nós. Então, eventualmente, se a gente tivesse cometido algum erro, a gente conseguiria visualizar aqui. Beleza? Então, temos lá o nó 0, nó 1 e o nó 2. Agora, o próximo passo é definir essa matriz CONEC. Essa matriz CONEC, ela define a conectividade dos nós e elementos. Tá? Então, basicamente, o que vai ter que entrar nessa matriz? Vai ter que entrar o número do elemento, o número do perfil desse elemento, da seção desse elemento, a gente já vai explicar um pouquinho melhor como funciona, o primeiro nó do elemento e o segundo nó do elemento. Então, vamos começar aqui. O elemento 0, se nós voltarmos para a nossa figura, a gente diz que o elemento 0 ia do nó 0 para o nó 1. Então, é esse 0 e esse 1 que eu vou colocar nessas duas entradas aqui. Beleza? Agora, para o elemento 1, para a nossa viga, nós dissemos que ele ia do nó 1 para o nó 2. Então, é esse 1, 2 que nós vamos entrar aqui. 1 é o primeiro nó do elemento, o 2 é o segundo nó do elemento. Então, no código, sempre que tem um vetor, alguma entrada diferente, coloquei aqui comentadinho como é que você vai utilizar essa informação e como você vai passar para o código. Só restou uma coisa aí de diferente, que é esse número aqui que eu chamei número da seção, ou seria o número do perfil. Então, esse número de perfil seriam os perfis disponíveis para a gente fazer o nosso projeto. Tá? No caso do trabalho lá da disciplina, vou passar para vocês uma lista de perfis que viriam do fabricante. Então aqui seria o número da linha do perfil. Tá? Então eu coloquei 0 e 0 aqui, quer dizer que ele vai utilizar esse perfil que tem o número 0 que está aqui embaixo. Beleza? Então normalmente esse cara aqui só tem uma linha aqui, e várias linhas com vários tipos de perfis disponíveis. Tá? Então se quiser inserir um segundo tipo de perfil aí, você vai colocar, deixa eu bem aqui, essa informação a mais. Então vamos chamar esse perfil de perfil 1, vamos dar uma... E como é que a gente entra as informações de cada perfil? A primeira entrada é a área da seção transversal. Vamos dizer que fosse um perfil lá com 15 centímetros de base e 50 de altura. O material que ele é feito seria o módulo de rigidez, vamos dizer que é o mesmo. E a terceira entrada aqui seria
momento de inércia. Então, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, base ponto 15 vezes altura ponto 5 elevado ao cubo divididos por 12. E por último, a distância da linha neutra até as extremidades do perfil. Então, seria lá o ponto 5 divididos por 2. Tá? Aqui eu estou colocando em formato de continha, mas os perfis lá que vão vir da lista da indústria, eles vão vir com números mesmo. Então é como se nós colocássemos aqui, por exemplo, o perfil que a gente vai chamar de 2, vai ter lá uma área da seção transversal de 250, o material vai ser 70, o momento de inércia vai ser 0.0035 e a altura para a linha neutra lá vai ser 0.3. Tá? Então você pode colocar em forma de continha ou os próprios números que estão vindo. Tá? O que está acontecendo? Esse número que você coloca aqui quer dizer que esse elemento tem esse perfil. Tá? Então se eu colocar aqui 2, por exemplo, quer dizer que esse elemento 0, nosso pilar, teria esse nosso perfil aqui arbitrário que eu criei. Beleza? Vou deixar 0,0 para os valores baterem com o do exercício e a gente poder conferir as coisas. Mas a utilização, a ideia da utilização é essa. Executando a linha de colocar informação e a linha de plotar. Agora o que ele fez? Ele plotou os elementos com a conectividade que a gente passou para ele. Ele vai dar o nome do elemento, então elemento 0, e o número da seção associada. Seção 0 para os dois caras. Se eventualmente você colocasse a seção 2 aqui para o pilar, a gente poderia verificar realmente que o pilar está com a seção 2. Seção 2 quer dizer o quê? Quer dizer que ele está usando esse perfil aqui que eu chamei de 2. Então essa é a ideia aí da utilização desses caras. Próximo passo, agora a gente vai começar a inserir a informação de carregamentos. Tá? Então nessa célula aqui, o que nós vamos colocar? Os carregamentos nodais, que era aquele Fzão da estrutura, o F maiúsculo. Tá? Então aqui vai entrar somente forças e momentos aplicados pontualmente nos nós. Então como é que a gente passa essa informação para o nosso código? A gente vai ter que preencher o valor de N forças. O que é esse N forças? O número de nós no qual atua algum tipo de força concentrada, força ou momento aplicado pontualmente. Tá? Então se a gente olhar para a nossa estrutura, o que a gente vai ver? No nó 0 e no nó 2, nós não temos forças diretamente aplicadas, tem só as reações. A gente só vai ter uma força-momento aplicada aqui no nó 1. Tá? Então, no nó 1, a gente tem um momento de 40 kN aplicado no sentido horário. Ou seja, a gente só tem um nó que tem uma força-momento aplicado. Então, esse N forças vai ser igual a 1. E nesse vetor forças, nessa matriz forças, a gente vai inserir informação sobre cada uma dessas eventuais forças. No nosso caso é só essa única. Como é que a gente vai fazer? A primeira entrada de cada linha dessa matriz vai representar o nó onde está aplicado essa força ou momento, os dois. No nosso caso é no nó 1. A segunda entrada é a força na direção x. No nosso caso é 0, porque só vai ter a reação. Força na direção y também não tem, é 0. E momento é menos 40 vezes 10 a terceira. Então é isso aqui. Está montando esse vetor forças aí da estrutura. Então, esse eu mandei printar aqui para a gente ver como ficou. Ele seria aí um vetor que vai representar, trazer essa informação dos carregamentos nodais aplicados na estrutura. Se a gente executar lá a célula de plotagem, a gente consegue ver que se tiver uma força aplicada, ele vai mostrar uma flechinha, se for momento, ele vai mostrar um círculozinho ao redor do nó. Vai colocar também a intensidade dele. Então a gente consegue ver que nós preenchemos facilmente, corretamente essa entrada. Continuando, o próximo passo é os carregamentos equivalentes, que vai ser aquelas informações de cada elemento
que vai formar lá o Fzão aqui da estrutura. Então, primeiro vamos entrar aqui, o N underline aqui, que é o número de elementos que contém algum tipo de carregamento equivalente. Então, no nosso caso, nós temos dois elementos e os dois têm carregamento aplicado entre os nós. Então, esse N aqui é igual a 2. Eu vou entrar informação sobre cada um deles na matriz W aqui. Então, cada linha dessa matriz vai representar um desses carregamentos equivalentes. Então, para a gente aqui que nós vamos ter, primeiro, elemento 0, nosso pilar. Segunda entrada é o tipo de carregamento. Então, tem dois tipos implementados aqui nessa rotina. Carregamento pontual ou carregamento uniformemente distribuído. Que são os dois tipos que nós vimos na sala de aula. O carregamento pontual eu vou chamar de tipo 2. Por que é tipo 2? Porque na hora que eu fiz, veio na minha cabeça de ser o tipo 2 esse. Tá? É só uma nomenclatura aí para facilitar essa entrada de dados. Eu vou colocar o elemento que está agindo, o tipo, que é 2. Para o tipo 2 eu preciso entrar a intensidade do carregamento pontual. Então aqui ele está entrando como 32 kN menos. Vocês vão me perguntar, mas por que menos, professor? Vamos olhar lá para o nosso elemento. O elemento 0, nós dissemos lá para a nossa estrutura que ele ia do nó 0 para o nó 1. Então, o eixo x' do elemento 0, ele começa em 0 e vai positivamente na direção do nó 1. Esse eixo aqui para o sistema do elemento 0 é o eixo x' do elemento 0. Ortogonal a ele, nós vamos ter o eixo y', ou seja, o sistema local do elemento 0. Tá? Então, o sinal que vocês vão colocar no carregamento vai sempre fazer correspondência ao sistema local do elemento. Então, esse 32 kN está aplicado no sentido negativo do eixo local dele aqui. Por isso que tem aquele menos 32. E por fim, para o carregamento pontual aplicado entre nós, eu preciso dar a distância do primeiro nó do elemento até o carregamento. Seria aquele azinho que nós tínhamos na equação. Tá? Então, o 2 seria os 2 metros, que é a distância que faz aqui do primeiro nó do elemento, que é o 0, até onde está aplicando o carregamento. É o azinho lá na nossa equação da sala. Nós vimos lá algumas aulas atrás. Beleza? O segundo elemento que tem carregamento distribuído é o elemento 1, que é um pouquinho mais fácil, vai ser do tipo 1, que seria o tipo do carregamento distribuído, e você só precisa colocar a intensidade dele aqui. Então vai ser menos 24. O 24 está no sentido negativo do eixo local dele. Então, o eixo x' do elemento 2 seria esse aqui. O x' do elemento 2. Desculpa, do elemento 1. Que é igual ao x da estrutura. E o y' do elemento 1 é o y da estrutura. Beleza? Então, você entra essas duas informações. Para conferir também tem a célulazinha de plotagem. Ele vai plotar agora os elementos que tiverem um dos carregamentos equivalentes com cores diferentes. Tá? Então, por exemplo, os elementos que têm carregamento do tipo 1, ele vai plotar em vermelho e do tipo 2 em azul. Tá? Então, isso vai ser útil na hora de vocês colocarem um predinho lá do trabalho, que você vai conseguir ver se todas as vigas lá você aplicou certinho o carregamento distribuído nelas. Último passo para a entrada de dados, que é passar para o problema as condições de apoio. Tá? Então, como é que você vai passar essa informação? Vai primeiro preencher aqui o número de nós que contém algum tipo de restrição, algum tipo de apoio. Então, nossa estrutura ela tem 3 nós e os 3 têm algum tipo de restrição. O nó 0 e o nó 2 estão engastados, o nó 1 tem um movimento impedido aqui em X. Como é que você vai passar essa informação para o código? Vai primeiro colocar o número do nó e depois se ele está restringido ou não na direção x, y e rotação. Então o nó 0 está restringido deslocamento em x e y e rotação em torno de z. Então vai ser 1 para restringido em x, 1 para restringido em y, 1 para restringido em rotação.
Já o nosso nó 1 seria um nó aqui do topo do pilar, ele está restringido somente em x. Então o nó 1 está restringido em x, coloquei 1 aqui, não está restringido nos outros graus de liberdade, 0 e 0. E o nó 2 igual ao nó 1 está restringido em todas as direções. Beleza? Uma coisa que é importante é que às vezes o pessoal se bate um pouco na hora de fazer o trabalho. Se o nó não tiver nenhum tipo de restrição, ou seja, não tiver nenhum tipo de apoio, você não precisa colocar ele aqui. Tá? Então aqui só entram os nós que estão restringidos. Tá? Então a contagem deles e quem aparece aqui tem que ser igual. Se colocar 3 aqui, tem que ter 3 linhas aqui. Se for colocar um nó e tiver 0, 0 e 0, não tem sentido, não precisa colocar essa linha. Beleza? Para conferir essa parte do código, ele vai nos dar esse tipo de descrição. O número do nó e se ele está fixo ou não. Tá? Então o nó 0 está fixo em x, y e rotação. O nó 1 só em x. E o nó 2 em todo mundo. Beleza? Então aqui a gente fecha a entrada de dados. Se nós voltarmos para o comecinho da aula, a gente terminou essa etapazinha aqui. O resto, o código faz sozinho. Tá? Então daqui para baixo no código, até ele entregar os resultados para a gente prontinhos, a gente não precisa mexer. Tá? Então basicamente o que você vai fazer é continuar executando as células. Tá? Então essa primeira parte aqui, ele vai calcular a matriz de rigidez de cada elemento e colocar na matriz de rigidez da estrutura, vamos chamar de K maiúsculo. E o legal é que ele vai imprimindo para a gente também as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui ele imprimiu a matriz de rigidez da estrutura. Está fazendo também um exercício, que se não conhece, não tem a resposta, pode colocar ele no código e plotando as coisas e conferindo os resultados que se queira chegar. Essa célula vai calcular o Fzão e vai plotar para a gente o formato dele. Depois essa célula vai calcular o vetor de esforço equivalente de cada elemento e colocar no Fzão aqui da estrutura. E vai plotar ele para a gente. Então vejam, mesmo não utilizando isso aqui para muita coisa, para estudar ele fica bem legal, você consegue verificar tudo o que está fazendo. Tá? Nessa célula ele vai aplicar as condições de apoio. Tá? Então aquele passo que a gente reduz o número de equações do sistema. E aqui ele vai imprimir a nossa matriz modificada. Para o computador ele faz um pouquinho diferente do que a gente faz no caderno. Tá? O que ele faz? Ele vai zerar linha e coluna dos graus de liberdade inativos, ou seja, onde a gente tem apoio, e colocar um 1 aqui na diagonal principal. Tá? Na hora que você multiplicar esse cara pelo vetor de deslocamentos, vai ficar 1 vezes o deslocamento horizontal do nó 0 vai ser igual a 0. Mesma coisa para os outros. Então o que sobrou aqui seria aquele reduzido que a gente fazia quando solucionava no caderno. Esse comando aqui, ele está usando um comando dentro do NumPy que resolve o sistema de equações lineares. Então a gente simplesmente executa, ele já tem lá a solução do sistema de equações. Depois continua o processo de seleção. Vai calcular as reações e printá-las na tela. E por fim calcular os esforços nos elementos. Esse cara que ele está printando aqui é o Fzinho ou Elinha de cada elemento. Como é que esse cara é organizado? Ele vai estar dentro do nosso código. Exatamente aqui. Então cada linha dele vai guardar informação sobre os esforços no sistema local de cada elemento. E a sequência de dados de cada linha é o que? Fx 1 linha, Fy 1 linha, MZ 1 linha e a mesma coisa para o nó 2. Tá? Então se eu quero saber o Fy2 linha do elemento 1, vai ser lá Fy2 linha seria a quinta entrada, 1, 2, 3, 4, 5. Do elemento 1, a linha de baixo é esse cara aqui, 5,87. Beleza? Essa é a ideia do funcionamento do código.
que vocês vão fazer para o trabalho nas próximas aulas, que a gente vai ver passo a passo, é pegar essa informação desse cara e transformar em intenção. Aquilo que a gente fazia manualmente nos exercícios, ou se automatizaram de certa forma para o primeiro projeto, aqui a gente vai automatizar de verdade. Então, vai esse sisteminha que a gente vai ver aí nas próximas aulas, que vai ficar fácil de o software vai nos dar daí a tensão atuante em cada nó e pode nos até comparar se ela falha ou não, e nos dar se cada elemento da estrutura está falhando ou não. Então fica bem automatizado de fato. Beleza? Em geral, esse aqui é a cara do código. Então, se tem perguntas, dúvidas, comentários, fiquem à vontade para fazer aí. Deixa eu ver aqui. Não conseguir abrir o arquivo da aula 21 não mudou. Deixa eu ver como é que tá lá.